dia, boa tarde, boa noite a todas e todos. Vamos começar uma pequena breve live que eu prometi para essa semana e agora vamos fazê-la sobre as reticências negras no Brasil. Em primeiro lugar, convido a se inscreverem no canal, ativarem o sininho da notificação para poder receberem todas as novidades e todas as novas lives, conversas que vamos ter aqui no projeto, Asilo e Ango. Como vocês sabem, o que quer dizer propriamente minha ancestralidade na língua swahili, uma língua subsaariana, mas que mais propriamente quer dizer nossa ancestralidade, porque é um coletivo, é uma unidade, é uma comunhão, embora na diversidade, na pluralidade da africanidade como um todo. Não são apenas 54 países como demarcados, como foram fatiados pela constante ganância e invasão europeia e dos Estados Unidos posteriormente. Mas estamos falando de uma infinidade de povos, de culturas, de tradições, de idiomas e de consequentes tradições longínquas, muito antigas, milenares, e que transformam essa nossa visibilidade com a África, com África. E essa ideia de nossa ancestralidade, poderia muito bem ser nossas ancestralidades também, diz muito a esse respeito. E, passando adiante, comentando um pouco mais sobre aquilo que eu quero falar das reticências negras no Brasil, uma vez que vocês já podem se inscrever no canal, ativarem os sininhos da notificação, uma vez que vocês vão poder comentar, curtir, compartilhar toda essa dedicação, esse esforço de tempo para poder trazer conteúdo tanto da africanidade, das africanidades, quanto também de povos originários que habitaram e habitam ainda este país, esse solo, esse território. É também de nosso interesse que nós conheçamos cada vez mais uma tese que tem desenvolvido a partir de muitas leituras, a partir de muitas reflexões e pessoas que são muito mais embasadas e tarimbadas do que eu, a respeito de uma continuidade, até mesmo da continuidade formativa que temos no Brasil. Podemos dizer que seja o Brasil um país extremamente racista, um país extremamente dotado de um racismo entranhado, um racismo que está na base, que está na construção desse país. E as reticências negras, neste caso, neste aporte que vamos colocar aqui, são justamente os caminhos que são deixados, tanto por esse racismo, caminhos de muita violência, como vocês podem ver na imagem que eu trago, de um navio primeiro, e esse navio data por volta da terceira década do século XVI, que foi quando alguns africanos escravizados, alguns ancestrais nossos, começaram a ser trazidos para o Brasil. É óbvio que essa intensificação do tráfico negreiro se deu a partir da década de 50 desse mesmo século até a década de 50 do século XIX, quando, a partir da Lei Eusébio de Queiroz, teria sido proibida a vinda desses navios primeiros pelo Oceano Atlântico, vindo das feitorias, não só portuguesas, mas feitorias de entrepostos colocados em África, por Portugal e outros países europeus, que comercializavam e traficavam pessoas negras de várias partes da costa africana, do interior da África e da costa, inclusive, oposta, o outro lado da costa da África, já banhada por outro oceano, que dá uma dimensão drástica
o que foi esse período de mais de 300 anos de escravização, quando se fala e se refere ao Brasil, especificamente. É bom também lembrar que o tráfico negreiro ele não foi colocado, não foi terminado nesse século XIX, no ano de 1850. O tráfico só foi proibido por conta das águas internacionais serem controladas pelos navios ingleses, britânicos, e estes já não tinham interesse econômico no tráfico negreiro. Portanto, eles começaram a utilizar de sua avançada e de sua grande frota marítima para combater esse tráfico negreiro. E no Brasil, até 1866, tem-se notícia de que navios negreiros tenham aportado em portos não tão mais conhecidos, centrais, como o Porto de Recife, o Porto de Salvador, o Porto do Rio de Janeiro e outras localidades costeiras do Brasil, mas eles aportavam em portos menores, travestidos de uma ideia muito bem colocada e uma comercialização de outros produtos. Porque era assim, infelizmente, que a pessoa negra era tratada como mercadoria, como produto. Até hoje somos tratados assim. Então, trazendo esse linguajar nefasto, medonho, a gente tem que reconhecer esse tipo de coisa, esse tipo de questão, esse tipo de problema. Então, por exemplo, o Porto de Galinhas recebeu esse nome porque tinha o tráfico negreiro disfarçado pelo tráfico de galinhas de Angola. Há de se lembrar que o tráfico de pessoas vindas do país de Angola, que hoje é o país Angola, das etnias do Grande Trópico Congo, ele se deu via a Frutoria do Luanda, uma das maiores frutorias responsáveis pela diplomacia, entre aspas, portuguesa, e também responsável pelas operações militares de subjugação e controle dos reinos africanos, uma vez que eles perdiam a serventia ou que eles se colocavam como entrave para os interesses mercantilistas da coroa portuguesa. Então, e não só da coroa portuguesa. O caso do reino de Daomé, por exemplo, é um caso típico dessa primeira aliança diplomática e depois de uma guerra e depois de uma subjugação, de uma escravização do povo de Daomé, não só pelos portugueses, mas pelos franceses, que tornaram parte de França e somente recentemente, já no século XX, é que se conseguiu a independência do que hoje é o território do Benin. Então, a história das reticências negras que eu quero trazer por aqui tem a ver com as reticências negras para o racismo. Esse primeiro momento reflete isso. Então, para se dar ênfase gramatical, uma ênfase linguística numa reticência, é prioritário, é primordial que nós nos coloquemos a análise daquilo que vem antes dessas tão propaladas reticências. E aquilo que vem antes das reticências, aquilo que vem antes dessas questões, eu consegui reunir em algumas informações aqui para vocês acerca dos navios negreiros, acerca da própria condição de tráfico negreiro, acerca das necessidades e das prioridades que as coroas europeias, em especial no Brasil, a coroa portuguesa, detinham, e o porquê dessa violência brutal, e um dado importante, fazendo sempre paralelos, trazendo sempre analogias com o que nós temos hoje, nós podemos traçar um racismo já nesta época. E eu já vos adianto que esse racismo não é tirado da minha cabeça, foi tirado das minhas reflexões, que todos vão dizer ou podem dizer que sejam reflexões
batizadas, entre aspas. Aquele velho histórico de dizer que todas as nossas reivindicações, clamores, são mimimi, ou coisas do gênero. Ou seja, coisas que só remetem à nossa identidade mim, em inglês. É importante que se diga que há uma consideração já feita pelo importante historiador Thomas Skidmore, e ele relata que o navegante português Duarte Pacheco, esse nome é bom que vocês guardem, porque, como todos os nomes portugueses são bastante comuns, são nomes até consideravelmente repetidos, mas este nome é de um navegante português. Ele tinha uma definição para africanos extremamente racista, extremamente discriminatória, extremamente preconceituosa. E essa definição trazia o negro, o africano, como gente com cara de cão, com dentes de cão, como sátiros, selvagens, canibais. Essas nomenclaturas, esses adjetivos, são típicos de um século posterior do Duarte Pacheco, que é o século XIX, o século do racismo científico, o século que propalou a eugenia, o século que se aproveitou das ideias evolucionistas de Charles Darwin, tanto no discurso sobre as origens das espécies, como no discurso específico sobre a espécie humana, e desenvolveu uma tese dantesca, o estilo do inferno de Dante, uma tese grotesca, que é uma tese do evolucionismo racial. Essa tese foi propalada e ecoada aos quatro ventos por nomes como Arthur W. Gobineau, no seu discurso sobre as desigualdades entre as raças, nas teses do criminoso ideal do Lombroso. Nesse ponto, pode perceber que as reticências negras aí, elas vão para vários caminhos, se dão em direções realmente diversas. E isso é extremamente prejudicial à nossa história negra, porque reflete também o interesse de encobrir essas passagens medonhas, ou até mesmo não, ou até mesmo justificar essas passagens como sendo um interesse científico. Essa tese do primitivismo negro, essa tese de desigualdade entre as raças, é uma construção pura e exclusivamente branca, pura e exclusivamente europeia, para justificar uma dominação, uma subjugação da pessoa africana com fins de trabalho escravizado, com fins de trabalho de 12 a 16 horas no engenho para se produzir açúcar, a partir da cana-de-açúcar, num processo extremamente complicado, um processo extremamente difícil, que exige uma mão de obra potente, até hoje, mesmo com as várias sofisticações, as várias vantagens que as tecnologias trouxeram para hoje, o trabalho ainda é árduo, o trabalho nas próprias plantações de cana-de-açúcar, que é o produto de onde se extrai o açúcar, e esse produto ele demanda uma força física muito grande. E quando você alia essa força física muito grande a um procedimento desumano, no qual negras e negros e negras eram submetidos a ficarem de 12 a 16 horas em trabalho forçado, com condições deploráveis de alimentação, com condições deploráveis de saúde, com condições deploráveis de descanso, porque o descanso era feito somente um período curtíssimo da noite em senzalas, e toda essa brutalidade também foi aumentada no período do ouro e das minas, no estado que hoje é o estado de Minas Gerais, que ainda não existia no começo dessa história. Esse emaranhado de coisas produziu aquilo que se pode dizer que é uma verdadeira excrescência dessa reticência. E até hoje temos resquícios disso.
temos expressões usadas na língua comum, corriqueira, como criado mudo, trabalho feito nas coxas, que são expressões para justamente relembrar esse passado terrível e brutal que acontecia, que acometia a pessoa negra durante muito tempo. Isso é extremamente ruim, isso é extremamente terrível para a pessoa entender, para a pessoa compreender aquilo que se fez, aquilo que se pôde dizer que aconteceu durante o século XVI até o século XIX, a metade final do século XIX. E não foi interrompido esse processo, não foi em nenhum momento interrompido pela independência brasileira, em nenhum momento houve um esforço grande por parte do segundo reinado brasileiro, em especial da princesa Isabel, e partidários dela e partidários de uma história obtusa que se tenta criar e tornar a família real, a imperial brasileira, como se fosse a redentora e a salvadora da pessoa e da raça negra no Brasil, tornando o Brasil. E aqui eu tenho também uma outra reticência negra a comentar, que é a reticência negra que se refere ao Brasil como uma democracia racial, um país onde a miscigenação deu certo. E eu ouvi essa expressão de que um país onde a miscigenação deu certo, um comunicador famoso, um comunicador que demanda multidões de Ibope, porque as pessoas hoje estão sedentas por isso, né, por Ibope, por audiência, por repercussão naquilo que falam, digam, o que demandem, bem mais do que a sinceridade, a honestidade, a dignidade daquilo que demandam. Então, o eco dessa miscigenação perfeita e acontecendo com êxito no Brasil se dá também, pura e justamente, quando se propõe dizer que tudo o processo do colorismo, como é bem conhecido, se deu de forma harmoniosa e não a partir de estupros sequenciados às mulheres negras, estupros geracionais às mulheres negras, durante esses mais de 300 anos de escravização. E até hoje nós temos sintomas desse processo do colorismo, dessa violência das pessoas de pele retinta negra colocadas contra as pessoas negras de pele mais clara. Essa situação provoca um desconforto, um incômodo, um problema. Essa situação provoca um descompasso na luta negra, o que torna as coisas muito mais difíceis. E é ainda rescaldo desses tempos, é ainda uma consequência natural de todo esse tempo de violência. Eu poderia ficar aqui falando horas e horas dessa resistência, mas eu quero deixar essa relação, esse link entre o trabalho dentro dos grandes engenhos do litoral e das zonas da mata do Nordeste, das Minas, o que hoje é o estado de Minas Gerais, do Sudeste, e todo esse processo de escravização também a partir de antes do Brasil, porque a coroa portuguesa começou a traficar, a vender e revender pessoas negras, indivíduos negros como mercadorias, já no século XV, ou seja, antes da, entre aspas, descoberta, que na verdade se deu foi uma invasão portuguesa ao Brasil, ao que hoje é denominado Brasil, a essa terra que nós vivemos. E esse fluxo era somente revertido à própria cidade de Lisboa, em Portugal. Então, muito da construção moderna para contemporânea da cidade de Lisboa tem sangue negro, tem presença negra no trabalho forçado, trabalhos forçados urbanos, na própria arquitetura lisboeta. Você vai perceber que as pedras das ruas, dos centros históricos, as pedras dos grandes templos religiosos, têm as costas negras, o suor negro, o sangue negro como um elemento que está presente, como um elemento que faz parte
e que é um elemento que não pode ser dissociado. Então, essas são as reticências portuguesas da presença negra. Então, mas temos nós as nossas reticências brasileiras, porque a mão de obra negra continuou sendo escravizada mesmo depois da condição da chamada abolição da escravatura. Tanto é que eu tenho um dado estarrecedor que muito me impressionou, um dado que me deixou extremamente reticente quanto às coisas que nós temos ainda por falar e viver nesse país. A cidade do Rio de Janeiro, está no século XIX, ela tinha 40% de sua população de pessoas negras escravizadas. Eu estou falando já no século da abolição da escravatura. A cidade do Rio de Janeiro, então, centro da política do Brasil, já detinha uma população de 40% de pessoas negras escravizadas, entre homens e mulheres. O que dá a entender que de cada 10 pessoas que estavam no Rio de Janeiro, residiam no Rio de Janeiro, que costumavam estar no Rio de Janeiro, 4 dessas pessoas eram escravizadas negras. Esse dado se soma ao número de escravizados que tornam o Brasil o país do mundo que mais recebeu escravizados negros. Em torno de 5 milhões, há quem diga 4, há quem diga 4,9 milhões, 4 milhões e 900 mil, há quem coloca na casa dos 4 milhões e 600. O que importa dizer aqui é que, hoje, dados informais do IBGE, né, dados informais de pesquisas informais, já que nós não temos nenhum censo já há um bom tempo, censo demográfico, vamos ter agora, no ano 2022, 5 milhões de pessoas escravizadas ao longo desses 300 anos dão quase que a totalidade dos habitantes da cidade do Rio de Janeiro em 2020, que é de 6 milhões e 700 mil habitantes, em média, aproximadamente. É um dado estarrecedor. E digamos que uma boa parcela, muito mais da metade da parcela de pessoas que habitam hoje no Rio de Janeiro era uma população que veio de África. Isso sem contar as gerações posteriores de escravizados que iam nascendo e que tinham a possibilidade de crescer, porque era útil que as crianças, tanto meninas quanto meninos, crescessem para poder continuar, para poder povoar ainda mais de escravizados essas fazendas, esses engenhos, essas minas, ou seja, onde quer que estivesse a sanha do trabalho forçado. Uma das principais consequências, um dos principais efeitos dessa história brasileira, que está bem aqui nesse navio negreiro, que vocês estão diante dele, é uma consequência básica. O que hoje temos de problemas, dificuldades para a população negra ter acesso ao emprego de qualidade, à remuneração empregatícia decente, a dificuldade que as pessoas negras têm de conseguir um espaço acadêmico dentro de uma instituição, a dificuldade que um professor negro, que há mais de um ano luta para ser nomeado e para poder começar a dar aulas na Universidade Federal do Sergipe, ele que passou, não sem merecimento, pelo contrário, com todo o merecimento, total merecimento, passou no concurso para professor e até hoje ele não foi nomeado, ele não pôde efetivamente chegar ao seu próprio cargo, conseguir com mérito, esse tal e propalado mérito, justamente porque, além de negro, ele tem uma condição de pessoa de religião de matriz africana, o que torna outro preconceito, e ele tem uma condição de ativista pelos direitos negros dentro de um campo extremamente preconceituoso e discriminatório e, para falar um linguajar escancarado, racista,
que é o ambiente jurídico, o ambiente do campo jurídico, o ambiente do direito. Apesar de nós termos até tido alguns avanços na Lei 10.639, nós temos tido um avanço da Lei 7.000, alguma coisa que não me recordo, da Lei do Racismo, a equiparação da injúria racial ao racismo, recentemente, por entendimento do Supremo Tribunal Federal. Essas coisas não dão conta de pessoas que sofrem racismo escancarado, pessoas que morram dentro de supermercados, pessoas que são vítimas de alertas e códigos de lojas conhecidas para a presença de pessoas negras que são seguidas em corredores de lojas, que recentemente agora são espancadas por um caso extremamente difícil de se compreender, um triângulo amoroso e violento que se deu com uma pessoa negra em situação de rua, independentemente de qual defesa faça, independentemente de qual relação tenha política, é uma pessoa negra que sofreu violência por um ato consensual. Todos esses elementos só comprovam e corroboram que os tempos dos engenhos, os tempos das senzalas, os tempos que levantaram as pessoas negras para irem formarem quilombo, os tempos dos navios tumbeiros, como estão nessa imagem, eles não acabaram. Eles simplesmente se tornaram reticências negras no Brasil. Quando você fala de uma lei chamada Eusébio de Queiroz, que em 1850 teria proibido o tráfico negreiro, e você fala de navios negreiros chegando a costas de portos menos conhecidos, digamos assim, de portos alternativos, melhor dizendo, já em 1866, você fala de descumprimento de lei, você fala de desvio, você fala de o que acontece hoje em dia, reconhecimento por fotos de redes sociais, o que acontece hoje em dia, o espancamento de imigrantes congolês com pessoas também negras, em um quiosque da praia do Rio de Janeiro, quando você fala de injustiças de todas as sortes, quando você fala de coisas que permanecem. Essas são as reticências, esse é o sentido de reticência que eu quero trazermos aqui, que eu me esforço para vos trazer aqui, porque é importante que seja trazido. O Brasil é o último país ocidental a conceder liberdade aos escravizados, um dos últimos a deixar de traficar pessoas negras, mesmo depois da proibição de uma lei. O que mais traficou, excedeu pessoas negras traficadas. E dados estarrecedores, por exemplo, uma viagem de Luanda, em Angola, ao Recife, de 35 dias de navio, em condições que as pessoas negras, vocês podem ver, não sequer tinham condições de ficar em pé, não tinham ambiente limpo, comiam uma vez por dia, não tinham água potável, adoeciam de doenças como escorbuto por falta de vitamina C, varíola, sarampo, doenças gastrointestinais, doenças que se propagam muito facilmente, doenças que passam de uma pessoa para outra. O índice de mortalidade de 1/4 de pessoas africanas dentro de cada navio tumbeiro, em média, morreram. Se esses dados, se essas pessoas não tivessem morrido, se nós fizéssemos uma conta rápida de quantos navios negreiros aportaram no Brasil, com uma média estimada de quantas pessoas negras estavam em cada navio, entre 300 e 500 pessoas, nós podemos dizer que se tirarmos 1/4 dessas pessoas, temos o número de pessoas que morreram. E se acrescermos, ou se pudéssemos acrescer, por caso essas pessoas não tivessem morrido, nós teríamos uma população de pessoas escravizadas negras 1/4 maior do que a que tivemos. Ou seja, se nós pegarmos uma situação de 5 milhões de pessoas, você já imagina para mais de 7 milhões de pessoas estariam aqui sendo escravizadas em mais de 300 anos de escravização. Isso é realmente uma das coisas mais terríveis que eu já vi na minha vida, e são camufladas, são escondidas, são suavizadas por discursos
inclusão racial, redes, grandes canais de emissora que até um dia, ou até mesmo num outro programa, ignoram questões raciais, mas sempre falam de pautas inclusivas, pautas interessantes, mas sempre desrespeitam a nossa cultura pelo racismo religioso, racismo cultural, racismo institucional, racismo acadêmico, racismo ambiental, racismo no meio de emprego, racismo também nas questões mais íntimas, de foro mais íntimo, como todas as tradições de gênero, das várias tradições de gênero em África, das várias tradições de cultura, das várias tradições sagrado, do corpo, do corporal em África. Tudo isso desrespeitado. Tudo isso levado, ou deixado de lado, melhor dizendo. Então, as coisas são terríveis, as situações são horríveis, as situações são abomináveis, e essas reticências só se multiplicam. O discurso pode até parecer caótico, mas essa é a ideia que eu quero passar. Eu quero jogar vários conceitos para vocês fazerem uma tempestade mental desses conceitos, para vocês fazerem uma exposição desses conceitos, começarem a ligar os pontos, para ver que cada atitude dessas tem um elemento bem antes dessa reticência. Tem um elemento que estava bem antes, que existia bem antes dessa reticência. Não é à toa que a gente fala de navios tumbeiros, não é à toa que a gente fala de condições de trabalho de 12 a 16 horas, havia 7 dias por semana, não tinha dia de descanso, não tinha dia de parada, não tinham direitos trabalhistas, não tinham direitos humanos. Essa imagem que vocês veem já denuncia isso tudo. É uma população enorme. Nós estamos falando de séculos como 16, 17, 18, 19. Nós estamos falando de séculos onde um número milionário de pessoas é algo extremamente difícil de se encontrar de forma fácil, de forma simples. Não é possível imaginar tanta gente concentrada, mesmo que aos milhares, sendo trazida, sequestrada, marcada com ferro quente nos portos e nas saídas de África, trazidas por de 35 a 60 dias, como poderia demorar a viagem de Luanda ao Rio de Janeiro, ou até mais tempo, 2, 3 meses no navio, nessas condições, para poder chegarem ao nosso território e trabalharem de 12 a 16 horas sem nenhum pingo de humanidade contra, porque não eram consideradas pessoas humanas. Não tinham a consideração da igreja, que se abstinha ou até mesmo apoiava essa condição escravizadora colonial, só se opuseram a escravizar demais as pessoas indígenas porque viram os jesuítas, em especial, o potencial de convertibilidade, ou seja, de conversão das pessoas indígenas. Para além da própria constituição imunológica da pessoa indígena, não suportar, e até hoje ela é diferente, e até hoje a pessoa indígena tem mais dificuldades com essas doenças trazidas pela civilização, que é até curioso falar-se em civilização, quando a civilização só traz mortes, guerras, violências e doenças. Essa grande civilização tão apoiada, todas as revoluções que aconteceram em Europa só trouxeram pestes, só trouxeram problemas, só trouxeram epidemias, pandemias e coisas fetais, quando ainda não era nem moda se falar em pandemias, se falar em coisas assim, decretos de pandemias. Então, quando se falar, amigas, amigos e amigos, quando se for falar de brutalidade, quando se for falar de selvageria, quando se for falar de preconceito, quando se for falar de desumanidade, nunca esqueçam das pessoas africanas e não só se lembrem das pessoas na Ucrânia, não só se lembrem das pessoas nessa guerra brutal e ridícula, todas as guerras que são guerras desconexas, guerras pelo poder e pelo autoritarismo, são guerras ridículas. Mas aqui se tinha uma guerra pela existência, os quilombos eram guerras pela existência, pela sobrevivência. Não eram guerras por jazidas de petróleo, não eram guerras por gasodutos, não eram guerras por sanções,
não eram guerras por domínios, por ideologias, eram guerras por sobrevivência. Esses ancestrais nossos, negras, negros e negros, lutavam dentro desses tabuleiros para sobreviver. Essa era a guerra maior. Comendo uma vez por dia e sendo separados de suas etnias, de suas famílias, de seus clãs, dos habitantes da mesma cidade, de suas culturas e tradições, para chegar aqui e ser escravizado, para chegar aqui e sofrer, pelo menos até hoje, no século XXI, todos os malefícios e as mazelas que aconteciam já nos séculos passados, nos séculos anteriores. Então, esse tipo de concentração, esse tipo de nojo, de postura de ação, não é de agora, não é deste momento. Então, essas são as reticências negras que eu queria trazer por começo. E trazer, assim, em forma de despejá-las para vocês, sem uma necessidade de orquestrar cronologicamente, de falar primeiro de uma, depois de outra. Nós temos que falar disso agora, nós temos isso para falar agora, e é isso que é importante ser dito. Então, espero que esse ponto da reticência seja o primeiro de várias sequências, para vocês saberem que as pontuações na nossa história são importantes. Uma exclamação negra é importante, uma interrogação negra é importante, uma reticência negra é importante, um ponto final negro é importante, uma vírgula negra é importante, toda a pontuação negra é importante. Então, axé a todos, muito obrigado, todas, todos e todos. Otero.